E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ligados no nosso Facebook. A gente está numa rede agora para falar de um assunto bem importante. Chegou a hora de falar sobre suicídio. Para falar sobre esse assunto, com a sua ajuda, com a sua participação, eu tenho um time aqui no nosso estúdio do Massa News. Vamos começar apresentando pela ponta de lá a Patrícia Tressoldi, que ela é editora-chefe do portal massanews.com. Tem também aqui o Carlos Loyola, psiquiatra, que vai nos ajudar. E o Thiago Banick, que muita gente conhece, vocês das redes sociais conhecem bastante. Thiago é youtuber, ator, escritor, enfim, a gente vai contando um pouquinho das histórias. Ele teve uma experiência muito bacana que a gente vai dividir com vocês aí do outro lado da telinha, mas eu quero participação, muita gente já entrando na nossa live. Daqui a pouquinho eu já registro todas as participações: Maria Nunes, o Heraldo, Lúcia, Rose Florencio, bastante gente aqui entrando. O Lucas Kratashi já está falando do desafio da baleia, a gente vai falar sobre esse assunto, mas o pontapé inicial desse nosso bate-papo partiu com a série da Netflix, 13 Reasons Why, os 13 porquês, numa tradução livre, né, que ela foi lançada no dia 31 de março e desde então o assunto se tornou popular. Nos consultórios também, Carlos, boa tarde. Sem dúvida, principalmente pelos pais, né, depois que a série tomou uma certa fama. Preocupação muito grande dos pais, uma curiosidade muito grande dos adolescentes, mas eu acho que dá para extrair da série muitos pontos positivos em relação à informação, principalmente, já que o assunto é um tabu tão grande na nossa sociedade e a demanda de atenção para esse assunto é cada vez maior. A gente realmente não pode ficar evitando eternamente falar de algo que acontece ao nosso redor com uma certa frequência. E tanto é tabu, né, escola, que a gente na redação de jornalismo, a gente tem como ética, como os princípios do jornalismo de não falar do suicídio, já para não estimular com que pessoas que tenham essa tendência, que estejam pensando nisso, façam isso. E aí vem uma série dessa e desconstrói tudo. A gente começa a falar de suicídio Coloca dentro da redação, cheque, dentro né? de casa. Vira um tabu. O tabu deixa de ser tabu e como abordar E o a tabu? gente não sabe como abordar, exatamente. Mas eu acho que assim, nesse aspecto em relação à mídia, acho que a mídia tenta se comportar da melhor forma possível, né? Até pela orientação da Organização Mundial de Saúde, etc. Eu acho que o grande problema não é a mídia formal em si, sim, mas é o fato que hoje tudo vira mídia. Então, sim, qualquer comentário de um vizinho sobre alguém que se matou, que põe no Facebook, põe no Twitter e tal, isso por si já pode virar mídia. Eu acho que o público leigo que tem que ter extremo cuidado na maneira com que vai transmitir esse tipo de informação daquilo que acontece no seu dia a dia. Hoje todos temos voz, né? Vamos colocar então o pessoal que tem voz aqui na nossa live. É bem isso que você estava falando. Todos nós temos mídias, a rede social está aí para isso, né? E aí a gente vem as pessoas contra, que o Ismael Oliveira está fazendo um comentário contra o Baleia Azul, tem também a Jéssica Moura, Baleia Azul é falta de dar umas chineladas, isso sim. A Ana Valéria Molina, esses adolescentes estão loucos, meu Deus. A gente já vai falar com o Carlos sobre essas colocações aqui, porque isso a gente ouviu muito, seja em conversa de ônibus, seja em conversa de amigos. A gente vai falar com mais participações chegando aqui, mas Thiago, você que está entre os adolescentes, é um assunto que te atrai, a série te atraiu de alguma maneira? Qual que é o teu ponto de vista em relação a ela? Daqui a pouco a gente mostra um pedacinho para quem ainda não conhece a série. Cara, a série para os adolescentes, eu fiquei um pouco preocupado na questão de servir como um gatilho, sabe? Porque o jeito que é mostrado nos primeiros episódios e tudo mais, eu não quis assistir a série completa. Eu assisti um episódio e para mim deu, porque eu não queria reviver o que eu já passei por isso quando eu tinha 13 anos. Essa série, quando se fala desse assunto de uma forma romântica, de uma forma como foi mostrada, existe a tendência de pessoas que já estão desestabilizadas, que estão com a cabeça que já perderam a sua identidade, de assistir essa série e acabar querendo seguir os mesmos passos que a protagonista, a Hannah, tomou. Mas o que eu acho interessante dessa série, que vocês já falaram aqui, é a questão desse assunto ser abordado, sabe? Da gente poder falar sobre esse assunto. Porque o que acontece, quando a pessoa está na depressão, quando eu estava na depressão, não posso falar pelas outras, eu não conseguia falar para as pessoas. Eu não conseguia... O que te travava? O que te impedia?
É o medo de você ser mais fraco ainda, é o medo das pessoas se sentirem culpadas pelo que aconteceu, sabe? Até hoje, já passou uns 8, 9 anos quando eu passei, até hoje eu não cheguei para os meus pais e contei Exatamente. o que aconteceu. Porque eu não quero que eles se sintam mal pelo que aconteceu comigo, sabe? Arrumar culpados, né? Vamos assim, não vamos apontar culpados. Então, vou fazer o seguinte, o pessoal aqui na live, muita gente ainda não conhece, nós temos mais de 300 pessoas participando aqui com a gente. Para o pessoal entrar de vez no assunto, quem não conhece a série da Netflix, a gente preparou um material para você entender do que a gente está falando. Oi. Oi. Hannah, eu não vou sair. Nem agora. Nem nunca. Por que não disse isso pra mim quando eu tava viva? Meu marido e eu nunca encontramos o motivo. Oi, é a Hannah. Hannah Baker. Caramba. Se acomode, porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Especificamente, por que minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, você foi um dos motivos. É uma série sombria, mas é uma série que aborda um assunto que a gente está falando aqui no Massa News agora com a sua ajuda. Nós precisamos falar sobre suicídio, muita gente participando. Já vou registrar algumas participações, a gente já abre o espaço aqui para os nossos convidados. A Graziele Ribeiro está dizendo, isso é falta de Deus, suicídio. A Sandra Aureliano já tem uma outra opção, dizendo, depressão é coisa séria. Jair Alves também com a opinião dele aqui. A Esther Moraes já está falando outra coisa para o pessoal aqui. Vamos debater essa sua colocação. Esther, tem que cortar a internet dessa galera. Tem que ser extremo assim... Vocês acham que tem que ser extremo desse jeito? Assim, a gente precisa ter mais controle, né? Uma série, especificamente falando dela, do ponto de vista profissional, ela não é de todo mal. Assim, vale a pena a discussão de caso. O que a gente debate muito é o fato da personagem principal, em nenhum momento na série, ter pedido ajuda profissional. Não teve esse acesso, né? Sim. Mas a gente tem que convir que, como é uma obra de ficção, se ela tivesse buscado ajuda e melhorasse, não chamaria tanta atenção e provavelmente não estaríamos discutindo esse assunto aqui hoje. O que eu acho interessante e estranho ao mesmo tempo é que as pessoas, especificamente sobre a série, gostam de julgar os motivos dela. Exatamente. Ah, mas é um motivo banal. Nossa, mas é uma carta que alguém leu. Ah, mas é... Gente, não a pessoa está doente, não existe um motivo que leve, de fato, falar, pô, esse cara fez certo. Não existe um motivo mais pesado que o outro. Exato. Aí vai uma concepção biológica também, que os adultos têm uma dificuldade de entender. Principalmente os adultos que acham que tinha que resolver com chinelada ou coisa do tipo. Lavar louça. Não é a saída. Não, sem dúvida. O fato é que o cérebro do adolescente ele não está totalmente formado. O cérebro do adolescente tem o que a gente chama de hipofrontalismo, o lobo frontal não está formado, que é o lobo responsável por discernimento, racionalização, decisão, controle da impulsividade. Então, aquilo que para o adulto parece banal, para o adolescente é o que é mais importante. Sim. Então, não adianta a gente querer simplesmente minimizar o fato em relação ao sofrimento. São outros mundos. Não é o adolescente que tem que ser jogado para o mundo adulto e parar de avaliar aquilo que está acontecendo daquela forma. É o adulto que tem que enxergar com empatia o que o adolescente está vivendo. Posso só falar? Por exemplo, um dos motivos que fizeram ao entrar e ter esse tipo essa doença foi uma carta que eu escrevi para uma menina e a menina leu em voz alta para todo mundo. E não todo revela mundo... tudo que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mas que tirou sarro. Mas hoje em dia, se uma menina fizesse isso comigo, eu ia falar, beleza, ok, sigo para a próxima. Mas naquela época, com 13 anos, a minha cabeça estava acabou o seu mundo ali. Acabou meu mundo. Ó, o pessoal aqui na nossa live está dizendo o seguinte,
A Ana Valéria Molina está dizendo, olho nos filhos, prestar atenção em qualquer mudança. Com certeza. A Rose Florencio, depressão é uma doença, deve ser tratada. Teve uma opinião aqui muito interessante também, que é da Edilma Vera Rangel, que ela disse o seguinte, depressão é uma doença. Poderíamos dizer que quem está com câncer é falta de Deus? Então, não dá para fazer essa comparação. E pegando esse gancho, eu estava pensando hoje de manhã nessa comparação, que pode ser até meio absurda com o câncer, mas olha que engraçado. Eu conheço o Thiago, já faz quanto tempo, Thiago? Sei lá, uns 4, 5 anos. 5, 6 anos. E eu convidei o Thiago para vir aqui conversar com a gente, porque ele tem um canal no YouTube, enfim, e aí ele acabou me contando a história. E eu não sabia da história dele. A gente sabe, as pessoas que superam um câncer... A gente sabe, elas são vitoriosas, elas contam para todo mundo. A pessoa que supera uma crise de depressão, uma tentativa de suicídio, não conta. Porque é vergonhoso, é isso, Carlos? Exatamente. Aí a gente entra na questão que é o mais importante de tudo isso que está acontecendo, que é a relação social com o estigma da doença mental. Porque isso que você falou, por exemplo, do câncer, né? Vamos pegar o mesmo exemplo do câncer. Todo mundo sabe da hereditariedade do câncer de mama. Se a tua mãe tiver um câncer de mama, você vai começar a fazer exames antes e tal. Só que ninguém comenta que a hereditariedade para doenças mentais é muito similar com a do câncer de mama. Tanto para dependência química, como depressão, transtorno bipolar, etc. São números muito parecidos. Mas ninguém fala a respeito do assunto. Então, esse estigma, ele é o que a gente precisa quebrar. Porque o assunto, tanto da série quanto do Baleia Azul, ele vai desaparecer daqui a um mês. Só que os números de suicídio que estão aumentando ano após ano vão continuar acontecendo e a gente precisa tratar disso de forma séria. E no Brasil, os números de suicídio aumentam, enquanto no mundo, os números de suicídio há um bom tempo já estão estagnados. Assim, ele acontece em muitos países, mas no Brasil o que assusta é que muita gente tem feito isso cada vez mais cedo também, principalmente entre os jovens. O Célio Nascimento está dizendo aqui, muitos jovens estão deixando isso. Estão levando isso na brincadeira e não levam a sério. Ainda bem que vocês estão com essa pauta aí. A Marisa Rossetti está dizendo, para mim é falta de pais firmes, atentos em tudo. Hoje em dia os filhos fazem o que querem. Muita gente falando também das palmadas aqui, mas tem também uma opinião do Neto. Se você puder... eu já acho aqui a opinião dela. A Jossana da Conceição Ribas. Está dizendo aqui, meu neto, por conta dele mesmo, está alertando os amigos. Ou seja, a informação, acho que a gente só vai combater suicídio, baleia azul, qualquer coisa de ruim que chegue, até mesmo quando as drogas, a gente fala sobre o assunto. A gente só vai combater esse mal falando sobre. Exatamente. A informação é muito importante. A informação é indispensável, né? Ficar fazendo de conta que o problema não existe não resolve para ninguém. Não. Né? Até porque vira esse tabu, ninguém comenta a respeito, ninguém transmite, as famílias têm vergonha de dizer, de comentar se alguém que se perdeu um familiar por suicídio, ninguém fala a respeito, vira aquela questão velada. Né? Para mim foi muito difícil falar sobre isso e fazer um vídeo sobre isso. Vamos chamar o vídeo, escola? Vamos. A gente separou o vídeo do Thiago. É um trechinho, ele tem um canal no YouTube. Você fala de tudo, né? Falo de tudo, mas o meu principal foco é falar sobre dar conselhos para as pessoas, sabe? Poder ajudar as pessoas. O Thiago também tem um blog, que a gente pode falar daqui a pouquinho, que... São pensamentos, é uma válvula de escape também. Isso. A gente vai dar os exemplos daqui a pouquinho depois do material. Escute mais ou menos o que o Thiago passou na adolescência dele. Foram vários fatores que me levaram a ter depressão aos 13 anos de idade. A primeira coisa foi porque eu gostava muito de uma menina e eu gostava muito de escrever. E eu fiz uma carta para essa menina e ela pegou e no final de uma aula... Ela pegou essa minha carta e leu em voz alta, tirando sarro, me chamando de ridículo e falando que eu nunca ia conseguir ter nada com ela porque eu era um idiota, que eu escrevia mal, que eu não era bonito porque eu usava óculos, tinha espinha e eu era gordinho. E o outro fator que realmente me abalou foi o dia quando eu escrevi uma redação e a professora pegou aquilo e olhou bem nos meus olhos e falou que se um dia eu fosse escritor, eu ia morrer de fome. As pessoas me zoavam cada vez mais, só queria ficar na cama, nada tinha mais graça pra mim. Foram 3 meses muito difíceis na minha vida. Na época eu não queria contar pra ninguém sobre isso, eu tinha vergonha, eu não contei pros meus pais, eu não contei pra ninguém, até que chegou um dia que eu não aguentei mais. A voz estava muito forte na minha cabeça
A gente cortou o vídeo aí porque o Thiago está aqui com a gente, está emocionado. É um assunto, Thiago, mesmo você dizendo, até hoje você não fala sobre o assunto com os teus pais e tal, mas falou na internet. Se abrir é para ajudar também outros jovens que passam pela mesma coisa. Sim. Que o Thiago passava nada mais, nada menos, né, doutor? De bullying, né? Sim. Se abrir, te ajudou como? Como que você deu a volta por cima? Cara, depois da tentativa de suicídio, que foi fracassada, Ainda bem. ainda bem, eu até hoje falo, agradeço por não saber fazer nó, agradeço por não saber fazer nó, porque o que aconteceu depois, essas coisas de voz e tudo mais que ficavam na minha cabeça, ficava, sabe, falando coisas negativas para mim, falando que eu não deveria continuar ali, viver e tudo mais, coisas da minha própria cabeça que eu fui criando pelo pensamento e vozes dos outros. Quando aconteceu essa tentativa e caí no chão, eu escutei uma outra voz, parece coisa de esquizofrênico, mas não. Eu escutei uma voz que falou, você tem um propósito. Você estava sozinho? Estava sozinho, era noite, não tinha ninguém em casa, meus pais tinham viajado, minha irmã não estava. Eu caí no chão e falei, eu tenho um propósito. Claro, não foi eu caí ali e falei, pronto, melhorei, né? E daí foram fatos que foram me levando. Falei, não, então eu preciso me cuidar mais, eu preciso fazer coisas. E o que eu falo, a minha depressão me moldou até hoje. Porque daí eu falei, não, então eu vou mostrar que eu sei escrever. E fui lá e fui Hoje escritor. você vive disso? Vivo disso. Fui escritor, colunista de um jornal grande e tudo mais. Peguei, virei ator. Fui me cuidar e virei aqueles ícones pop dos anos 2013 aí, os colírios e tudo mais. Então, tudo foi para provar que eu era capaz. E eu não sei se é algo bom ou se é algo ruim. Só sei que eu sou assim hoje. E eu falei, bom, eu vou usar essa mídia que eu tô tendo, que por conta de repercussão da beleza e tudo mais, eu vou usar isso para ajudar as pessoas que estão se sentindo mal. Então, eu escrevia textos que pudessem ser inspiradores para as pessoas. E até hoje, eu escuto pessoas, quando eu faço algum vídeo de conselho e tudo mais, a pessoa me falando, Thiago, muito obrigado, você está me ajudando, ver você superando. Quando eu fiz esse vídeo, as pessoas falaram, eu me identifiquei com você, lá que era... eu me superei, estou me superando. As pessoas se espelham, né? As pessoas se identificam. Ó, nós temos mais de 600 pessoas agora online com a gente, e o Bruno Valos, desculpa se eu errei seu sobrenome, Bruno, ele está dizendo aqui, ó, bullying, leva o adolescente a cometer o suicídio, isso também pode indicar que ele vá participar do Baleia Azul, que a gente vai falar, vai entrar mais em detalhes daqui a pouquinho? Sim, o bullying pode levar, né? Então, o exemplo do Thiago está aí. Nessa fase da formação da personalidade do indivíduo, todas as pequenas experiências vão moldar em algum aspecto quem esse indivíduo vai ser na fase adulta, no sentido de garantir a autoestima, uma pessoa com um perfil mais ansioso, menos ansioso, mais objetivo, mais inseguro. Então, a nossa autoestima, ela é algo volátil, a gente não tem sempre boa ou má autoestima, mas na prática ela se estabelece de acordo com experiências de sucesso. Sim. Então, o Thiago escreve uma carta para uma menina que ele gosta. A menina, em vez de pegar legal. aquilo como um presente e agradecer e tal, não, ela pega e sacaneia e fala para a turma, tira sarro e tal. Isso é uma cicatriz na autoestima dele que depois há muito trabalho para reverter. Mas aí tá, né? Às vezes lá em casa a gente fala, pô, mas como criança é maldosa, né? Porque assim, a gente sente que parece que não tem um filtro, né? Mas é a falta do lobo pré-frontal. Então, porque eu acho que o ambiente do colégio, que é o que aparece na série, você vê que as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo com aquela menina. Que parece que... E quem nunca sofreu bullying Sim, que levante a mão, é. né? Porque eu acho que é todos muita maneira como estamos você aqui... lida, mas as crianças se ofendem, os adolescentes se ofendem e causam ali um... E daí tem os casos que entram numa depressão e tem casos que levam numa boa. Aí vai de perfil, né? Vai da personalidade. O Ó, que a Daniele diferencia isso, será, doutor? Só colocando a Daniele no nosso papo aqui, a Daniele Ribas, ela está dizendo aqui, ó, que Deus deu a oportunidade, deu a vida novamente para você, justamente para que você ajude outras pessoas. Com certeza. Com certeza. Você tem essa noção de que o seu depoimento, às vezes o seu vídeo lá são 6 minutos, hoje salvou uma vida, hoje ajudou uma pessoa?
Cara, eu não tenho essa Ou nem noção. para pensar, talvez. Eu não tenho essa noção. Até quando eu coloquei esse vídeo, era para esse propósito, para mostrar essa questão de superação, mas eu fiquei com medo de assistir o vídeo e de ver comentários. Então, no dia até que eu postei, eu desliguei, não mexi em redes sociais nem nada. Depois que eu fui vendo, eu recebi muitos e-mails de pessoas falando e tudo mais, falando, Thiago, obrigado, você me ajudou a superar. E gente perguntando, o que eu posso fazer? E isso é incrível. Aí eu realmente entendi o meu propósito, entendi o motivo que aconteceu, a minha falha de ser burro de não conseguir fazer um nó. Eu agradeço por ser burro de não conseguir fazer um nó, sabe? E ó, a Sandra é um exemplo que a gente está dando aqui. A Sandra Aureliane Guimarães está dizendo, ela está dividindo com a gente que tem 50 anos, faz tratamento para depressão há 12, já tentou 2 vezes suicídio e trabalha, tem fé em Deus, e as pessoas confundem a doença, essa doença com muitas coisas. Ela diz que só quem sofre sabe como é. Tem também a Mariana Peçanha dizendo aqui, falta de diálogo, os pais não têm mais tempo para os filhos como antigamente. E os filhos também não sentem, né, doutor, a liberdade. Eles também, não é nem só com os pais, né, com qualquer pessoa, os adolescentes eles evitam se abrir, né, quando está com algum problema. Sim, mas aí é uma questão que não é uma geração, um problema da geração atual, isso é um problema da fase. Adolescência é uma fase de destacamento do indivíduo perante aqueles valores normais da família. Ele está procurando a sua identidade. Então, a gente não pode colocar a culpa no adolescente em si. Concordo quando ela diz que os pais estão alheios aos filhos, terceirizando demais a educação. Cada um, isso a gente vê diariamente. Vai num restaurante, tem 4 membros da família, cada um no seu respectivo celular, não se comunicam mais. Então, essa dinâmica é que precisa ser de famílias mudada. Que o diálogo dentro de casa acontece por WhatsApp. Pois é. Tem pai no quarto, mãe na sala e chamam os filhos para jantar, sei lá. Isso é o sinal de uma sociedade adoecida, não é só o adolescente em si, é toda a estrutura. E o que faz um adolescente superar o bullying e o que acontece ali no meio que ele vive e um adolescente ser tão afetado com isso? Tem a questão da resiliência, né, que é aquela coisa da autodefesa individual, mental de cada um, e isso é um padrão individual, genético. Tem, obviamente, também as questões do suporte ambiental que cada um recebe. Vamos considerar, os americanos gostam muito de fazer esse tipo de estudo. Irmãos gêmeos, que foram criados em famílias diferentes. Então, eles têm a mesma genética para a resiliência. Mas, certamente, aquele que está sendo criado por uma família com melhor estrutura, ele vai ter uma maior capacidade de absorção do estresse. Então, o ambiente acaba sendo indispensável também nesse aspecto da autodefesa. E aí vem o diálogo e não a louça para lavar. Sem dúvida. Eu só posso fazer um parênteses em questão, tipo, no meu caso. Os meus pais, eu não culpo meus pais em nenhum momento, porque meus pais, até quando eu estava com isso, eles estavam muito amor, sempre cuidando de mim e tudo mais. Nenhum momento foi por conta deles, foi por conta de falta de diálogo, falta de amor, porque eles sempre me deram isso. Sim. Mas foi questão do mundo externo, por eu ser um adolescente com uma cabeça que ainda não é adulto e não é mais uma criança, foram esses fatores que me levaram, e eu não quis contar para meus pais por vergonha e para eles não se sentirem culpados. E a experiência própria também, né? Eu também, quando era adolescente, outros amigos sofreram bullying e ninguém do meu grupo de amigos contou para a família. A gente conversou sobre o assunto depois de adulto. Hoje eu tenho 30 anos, acho que eu fui conversar sobre o assunto com os meus amigos lá pelos 22, 23 anos, que é mais ou menos a idade que você está hoje, né? Que se sente confortável e se sente preparado para falar sobre o assunto. O Cláudio Albano, na nossa live, está dizendo que o Baleia Azul não pode ser culpado, os pais não podem ser culpados. Se não fosse o Baleia Azul, outros jogos seriam culpados por tudo que está acontecendo. E isso é uma coisa que a gente falava antes também, que suicídio sempre aconteceu. É que agora os casos estão vindo à tona. Vamos só dar mais espaço aqui para o Santifoy, está dizendo aqui, esses jovens deixam o jogo entrar na mente e aí se matam porque pensam que o jogo vai fazer alguma coisa. A Débora Frangulli está dizendo, é preciso falar abertamente com os jovens e adolescentes. Faltam políticas públicas, trabalho de orientação nas escolas com esses jovens. Vamos fazer 2 perguntas em uma aqui, vamos colocar dois assuntos na roda. O jovem, como é que ele lida, como é que o adolescente lida com a ameaça? Porque o jogo do Baleia Azul, nós temos imagens aí de como é que são as mensagens. Vamos mostrar uma delas? Olha lá, vou jogar, é um jogo russo.
É assim, vou te explicar, são 50 desafios, você começa, são sempre às 4h20 da manhã os desafios. O último é suicídio, que é o de número 50. Tem a outra, se a gente puder mostrar, que tem uma ameaça. Olha lá. Olá, você está pronto? Seu pacto já está no livro. Se quiser sair antes da primeira regra, nos avise. Nós enviaremos seu pedido de sair à nossa baleia e ela nos informará o que você deve fazer. Caso nos bloqueie ou nos ignore, mandaremos o seu número ao nosso chefe. Ele pegará seus dados, descobrirá seu nome. Nós esperamos a sua resposta. Como é que um adolescente, um pré-adolescente em formação, reage a uma ameaça dessa, Carlos? Então, voltando àquela questão da formação insuficiente do cérebro, o adolescente está mais suscetível a levar essas ameaças a sério. Eu vi um caso, inclusive, de um rapaz, se não me engano, no Rio de Janeiro, que acabou cometendo suicídio, que me pareceu bem claro que ele desenvolveu, ou ele já tinha previamente, ou desenvolveu ao longo das ameaças, ele desenvolveu um quadro paranoico. A gente não pode esquecer que nessa fase de adolescente é a fase em que mais surgem os primeiros sinais das principais doenças psiquiátricas. Então a gente tem que estar atento. Transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão. A grande parte dessas doenças psiquiátricas vão iniciar na adolescência. Os primeiros sinais sempre na adolescência. O adolescente é mais suscetível. Mas aí eu posso fazer uma comparação, né? A gente não pode aqui, como adulto, simplesmente dizer, mas o adolescente, como o adolescente é bobo em cair nessa ameaça. Quantas vezes a gente não ouviu aquelas histórias, ou até recebeu no próprio telefonema, sequestro, como adulto, né? Olha, teu filho está sequestrado e tal, você tem que depositar não sei quanto. Por mais que todo mundo saiba que isso é trote, partindo de penitenciário e tal, quantos pais não entram em desespero e saem correndo para saber se o filho onde que está, se está bem, se não está? Então, a gente está sempre suscetível. Pegando esses dois exemplos que a gente trouxe da série, que é um caso típico de bullying e até retrata um pouco o que o Thiago viveu, e o jogo, são diferentes? São gatilhos diferentes? São, ao meu ver, completamente diferentes, na verdade. O jogo, né, como quiser chamar, esse jogo macabro, seja como for, isso na verdade é crime, né? Sim. A gente está tratando com bandido do outro lado da linha. O Paraná já colocou, por sinal, a polícia em cima. E é isso que tem que fazer. Tá certo. Indução ao suicídio é crime previsto no Código Penal, Código 122. Então, isso aí é crime. É bem diferente da série que tenta mostrar um painel de realidade frequente na vida dos adolescentes, entre não só bullying, mas bullying, o perfil de comportamento inadequado motivado pelo grupo, o distanciamento dos pais, o abuso de droga, abuso sexual. Então, o contexto da série é muito mais amplo e, a meu ver, a série não pode ser penalizada por nada. Ela tem que ser vista como uma ferramenta de melhora do diálogo. E a minha sugestão sempre tem sido para os pais até então, assim, assista com seus filhos e discuta. Né? Teve uma pergunta aí que a gente não respondeu, que os filhos precisam ter acesso restrito à internet. Sim. Eu concordo com isso em parte. A internet está muito liberada. A gente não pode permitir que um adolescente de 10 anos de idade receba pornografia no WhatsApp. Porque tem tudo na internet, exatamente. Né? E o acesso a outras pessoas é muito grande. Exatamente. Também. Então, isso tem que ser realmente de forma vigiada. Esse controle, até ela disse ali, tem que controlar mesmo a internet. Os pais, eles têm que impor limite, custe o que custar, ou antes disso tem que ter um diálogo? Olha, você, sei lá, a partir desse momento do Baleia Azul, a partir de agora, tudo que você fizer na rede social, até tal idade, vai ser fiscalizado. Isso já deveria ser uma prática, mas exatamente. Não é. A gente sabe que na prática isso não acontece. Os pais têm que fazer combinados com seus filhos, combinados coerentes. Né? No nosso tempo não tinha internet, mas os pais regulavam o videogame. No meu tempo eu tinha hora. Exatamente. Tanto para a internet quanto para o... no meu tempo, né? No meu tempo não tinha internet, então era um Atari bem velho, assim, não, se passar de 1 hora já não pode mais. Né? Então, e hoje o antigo Atari está no celular de cada criança. As crianças de 10 anos de idade têm um Atari no bolso. E é óbvio que se você deixar livre, elas vão usar 24 horas. E acho que mais do que proibir é tentar explicar para a criança e conversar com ela como se ela fosse um adulto, realmente, exatamente, por que isso, né? Exatamente. Mas aí, voltando, né? Só explicar para a criança, muitas vezes é insuficiente, porque
é o estímulo do prazer a curto prazo. Então é difícil para o cérebro da criança conseguir conter o impulso de jogar mais meia hora. O Hostílio inglês está dizendo aqui, ele sempre participa com a gente também. Obrigado a você que está aqui com a gente na nossa live. Nós estamos tentando mostrar que esse assunto precisa ser debatido e esse assunto, com conversa, com informação, com diálogo, pode ser evitado. 90% dos casos de suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, poderiam ser evitados. No Brasil, 4 pessoas tentam por hora o suicídio, uma delas consegue. Então, a gente tem que falar para que esse número baixe e o Brasil não se torne cada vez mais, apareça cada vez mais no topo das notícias ruins em relação a suicídio. O Hostílio está dizendo aqui, sofri muito bullying quando era menor, dava raiva, mas logo passava. A Gisele Lima é outra que está defendendo chinelada. Por que o assunto chinelada? Muita gente falou aqui, a chinelada é sim uma saída, mas se o pai bater no filho, vai preso. Por que a chinelada? Vocês acham que a chinelada ainda, sempre quando acontece uma coisa dessa de rebeldia, parece a que chinelada é a solução, né? parece que é a solução? Eu apanhei quando era criança, hoje em dia eu não sei como eu lidaria. A forma mais homem da caverna de se resolver um assunto, né? Você vai lá e bate na cabeça. Vamos passar essa pergunta para o Thiago. Na tua época, tomar uma chinelada, você acha que faria? Eu ia falar isso. Se o meu pai chegasse e me desse uma chinelada, isso ia me machucar mais ainda e eu ia me fechar mais, não ia ter diálogo pior ainda com meus pais. Eu ia falar, né? Eu ia falar bem assim, se as pessoas da minha escola fazem isso, se a guria que eu gosto, se meus professores não me incentivam e se meus pais me batem por eu estar me sentindo mal, o que eu estou fazendo? O que sobra? O que sobra? Absolutamente nada. Sobra o tema que a gente está conversando aqui. É mais ou menos, se a gente fizer uma brincadeira aqui, uma comparação, cachorro. Quando a gente bate no cachorro, na próxima levantada de mão, ele se fecha, ele não te agrada, ele não vem até você. Demora um certo tempo para a confiança ser restabelecida. Sim. Com uma criança, com um adolescente... Sim, e pense numa criança que está com a cabeça prejudicada. Já está num processo crítico. Na prática vai totalmente na contramão. Se a gente está aqui discutindo que a gente precisa ao máximo que os pais se aproximem dos adolescentes, que já é uma fase difícil de aproximação, você agredir, você dá uma palmada, você simplesmente dá um esporro no adolescente e fala não faça mais isso, não vai funcionar. Né? O Anderson Gomes está fazendo uma colocação que eu também já li outras vezes. Tá? Será que é uma forma de sentir adrenalina ou chamar atenção? Lembro que estava na moda o negócio de desmaiar há um tempo atrás. Sim. Agora as crianças e adolescentes estão se matando. Aí já emendo aqui a Ana Valéria Molina. Conversar sempre é a melhor saída. E aí a Nairis está dizendo, apesar do sofrimento da criança, tem também bater. Entra a bater, né? Ou seja, já não basta o que ela está passando, como você mesmo disse. Ainda apanha por... Você faz, tipo, você está sentindo mal, você apanha. É uma forma de adrenalina e chamar atenção? Olha, a adrenalina faz parte do impulso do adolescente, né? Então, aquela coisa de ser mais impulsivo, do cérebro precisar mais de desafios. Essa questão da baleia azul, o desafio chama muita atenção sempre do adolescente. A curiosidade, né? Você quer que o adolescente vá lá lavar a louça, você fala, duvido que você vai lavar a louça. E talvez ele se sinta empolgado para tal, né? Mas está muito no perfil do adolescente em querer enfrentar desafios, querer ser motivado pela curiosidade e tal. Esse é um cuidado que a gente tem que ter com a propaganda do jogo, né? Desse jogo macabro, que atrai mais a curiosidade. Né? E esses adolescentes vão muito pela curiosidade, né? E eu acho que, assim, né, dentro desse jogo da baleia azul, não são só pessoas com quadro de depressão, são pessoas que têm a cabeça destabilizada, né? Posso estar errado, mas estou dando a minha opinião. E o que parece é como se, tipo assim, se eu participar desse jogo, eu posso chamar a atenção das pessoas, sabe? Olha o que eu estou fazendo. Ou desviar a atenção para o meu problema, né? Ou desviar a atenção. Chamar por e quando a pessoa tem depressão, se ela entra nesse jogo, muitas vezes é uma forma dela mostrar para os pais o que ela está passando. Porque se ela não consegue falar, ela está se mostrando em cortes e tudo mais, sabe? Aqui é espaço para todo mundo. Edson Silvestre está dizendo, desculpa aí, mas trabalho poderia ser uma saída para ocupar a cabeça. Trabalho e estudo, né? Sulene Fernandes, sofri tanto bullying, mas nunca quis morrer.
Tem também o Emerson Kubalac Oliva dizendo aqui, vixe, boa entrevista. Valeu, Emerson, obrigado pela sua participação. A Denise Mariano também está aqui com a gente, opinando. Bia Guimarães, obrigado, viu, por você colocar aqui que quem está falando de chinelada deveria ouvir outras opiniões, principalmente a do nosso especialista. E a Patrícia Cavalari, que está aqui no meu ponto eletrônico, ela fez uma colocação muito interessante, que talvez na nossa época, nós que já somos um pouquinho mais velhinhos, a chinelada era uma maneira de colocar limite. Hoje os pais estão com essa dificuldade, né, de impor limite, de chegar a um ponto e falar para os filhos, meu filho, minha filha, o seu ponto final é aqui. Falta limite? Essa dificuldade existe mesmo. Vamos discernir aqui, uma coisa é a doença, né? A doença mental, outra coisa é a falta de limite. A geração tem falta de limite. Mas não é isso que causa... Mas não é isso que causa suicídio ou outras doenças psiquiátricas. As doenças psiquiátricas vão acontecer independentemente da falta do limite. Né? A falta do limite vai gerar um adolescente mimado e um adulto pueril, infantil, sem capacidade de enfrentar algumas coisas. Aquela coisa da geração XY, né? Aquela coisa da geração que não aguenta a bronca do chefe, já quer mudar de emprego. A chinelada, por Isso exemplo. é a falta de limite. Sim. Limite não precisa ser dado necessariamente com cintada e chinelada. A chinelada, por exemplo, impediria o adolescente de jogar o jogo? Certamente não. Não, né? Certamente não. Então vamos só discernir o que é a relação com uma doença mental e o que é a estrutura da sociedade em relação aos jovens de hoje. As pessoas estão com dúvida, só para a gente deixar claro para quem ainda não conhece sobre o Baleia Azul, esse jogo, esse ritual Baleia Azul, estão perguntando aqui, é online? É a Jennifer Salles que pergunta. O Gabriel Domingues, como as pessoas entram nesse jogo? Olha, Jennifer Salles, vou dizer para você o seguinte, o jogo funciona por redes sociais. WhatsApp, Facebook, e as pessoas mandam mensagens, como é que você vai ver aí na tela? São mensagens com ameaças, mensagens com regras, mensagens sedutoras, né, Carlos? Para o adolescente, certamente. E aí esses adolescentes se sentem coagidos, não sei se eu posso usar essa palavra, mas... Em algum momento vão se sentir coagidos. E aí elas têm medo de sair, e elas começam a cumprir tarefas. Que tarefas são essas? São tarefas de mutilação, tarefas... De ouvir músicas psicodélicas, assistir fazer maratonas de filme de terror. No meu tempo, assistir filme de terror era a maior diversão, hoje em dia se tornou... Na verdade, esse ritual é como se fosse um grupo, né? Eles criam grupos no Facebook, você no faz WhatsApp. parte de uma seita, né? Começou na Rússia. Você entra aí a criança entra nesse grupo, porque é convidada por alguém, e acaba entrando nesse... Aí ela tem o curador dela, tem um curador que vai sempre passar as coisas para essa pessoa e tudo mais, e ela vai seguindo esses desafios. Só que o que acontece, eu acho que até o Carlos pode falar um pouco mais sobre isso, que vai ter algum momento que ela vai se arrepender, tá sabendo que ela tá indo para um lugar que ela não queria ir. Errada, né? Só que essas coisas de música, essas ameaças e tudo mais, vai acabando com a cabeça da criança, do adolescente que tá frágil, né? Exatamente. A expectativa, lógico, não tem nenhum estudo científico a respeito disso ainda, mas a expectativa que a gente tem é que a grande parte dos adolescentes que realmente entram para o jogo já tem um comprometimento anterior. Eles já estão... Eu vi alguns relatos, por exemplo, de uma menina que não conseguiu executar o suicídio, mas ela relatou que ela entrou no jogo porque ela já se sentia deprimida e viu o jogo como uma forma de ter coragem suficiente para cometer o suicídio. Então, a expectativa que a gente tem é que uma grande parte dos adolescentes que estão entrando no jogo já tem algum sintoma aparecendo e que se aflora mais gravemente na medida que o jogo vai correndo. Existe, obviamente, aqueles que entram por curiosidade e que depois podem se sentir presos ao esquema do jogo, e vai ter alguns que podem ter a sanidade de conseguir sair. A sensação de estar numa tribo, de estar num grupo, também é atrativo, né? Bom, para adolescente, no geral, é sempre, né? A coisa do grupo a qual pertence sempre tem um fator motivador, que na série, inclusive, mostra bastante. Bastante. Né? Espaço aqui para o nosso parceiro, que está do outro lado aí, Elisângela Daniela Oliveira, só acho que essa geração está sem limite. A Jéssica Barreto diz que a reação da sociedade talvez estar se tornando um gatilho outro gatilho para que os adolescentes pensem mais no suicídio? Eu, sinceramente, isso a gente só vai conseguir saber em números depois que tudo isso passar. Eu, sinceramente, acho que, como eu falei,
passado esse próximo mês que o assunto está em voga, até acontecer uma próxima tragédia, cair um avião ou mudar o foco. Mais um político ser preso na Lava Jato, eu acho que depois a gente vai olhar essa curva e a gente vai ver que houve algum acréscimo não exageradamente grande de tentativas e suicídios, e depois a gente volta para o gráfico anterior, que já é um gráfico preocupante, que é que o suicídio vem acontecendo de forma mais impactante, ano após ano, independente de baleia azul, independente de série. Carlos, a gente falou muito aqui da questão da família, comentar sobre isso. Mas, e aí a gente viu, né, no começo da semana, né, escola, que, enfim, o prefeito da cidade se mobilizou, a segurança pública se mobilizou, até a própria Secretaria de Saúde. Como que os órgãos oficiais devem se envolver não só no jogo, mas até sim os professores, nesse, né? Até a escola, nesse né? problema realmente da saúde mental? Olha, o governo tem que melhorar o acesso, a qualidade e a disponibilidade de tratamento para a saúde mental, principalmente se a gente for considerar o público jovem. A coisa que eu não desejo para ninguém é uma família que precisa do SUS ter um adolescente com desenvolvimento de um quadro psicótico. É complicadíssimo até você chegar na rede e ser devidamente tratado. E é um tratamento muito caro para se fazer até a particular. medicação em si é plausível de conseguir pelo governo, mas começa-se sempre com medicações muito antigas, com muitos efeitos colaterais, até que o protocolo vá andando e que o governo disponibilize as medicações mais modernas. O Flávio e a Ellen estão dizendo aqui, quando eu sofria bullying, minha mãe me ajudou muito com diálogo e compreensão. Nós sempre fomos muito companheiras. E a gente que está no dia a dia, conversando com muita gente, em contato, Thiago, pelas redes sociais, a gente aqui no SBT Paraná, a Paty no Massa News, você no consultório, doutor, a gente pode dizer que as pessoas, principalmente os adolescentes, eles se sentem carentes, eles faltam atenção, assim, mesmo com toda a atenção dada, não estou dizendo que é culpa de pai, culpa de professor, culpa de ninguém, mas mesmo com todo o apoio, todo o suporte dado, ainda assim, falta algo a mais, falta atenção? Pergunta difícil, porque ela é um tanto quanto subjetiva. Muitas vezes a percepção do adolescente de que falta atenção não é falta de atenção de terceiro, mas é algo interior. É um padrão sintomatológico que vem endogenamente, que precisa ser identificado. Nem sempre vai ser pela falta de atenção. Às vezes ele tem toda a atenção do mundo, às vezes tem até atenção demais. Sim. Né? Mas ainda assim isso não impede de... Vamos voltar, por exemplo, do câncer. Né? O câncer não vai ser impedido se a pessoa tiver bastante atenção. Sim. Estamos falando muitas vezes de doenças mentais que a atenção... Acho que pode não ser a única... A falta de atenção não é o único problema. O Thiago deu um exemplo muito claro. Os pais dele estavam presentes, eram suportivos e tal. Ainda assim, desenvolveu um episódio depressivo. Eu acho que falta o governo falar na linguagem desses adolescentes. É uma coisa muito difícil, é um desafio falar com esses adolescentes, porque cada vez é uma nova linguagem e tudo mais, mas falta políticas, governo que conversem com esses adolescentes, que possam falar com eles, e daí o que acontece? Eles vão para essas redes sociais, e é por isso que eu estou lá, porque eu quero ajudar essas pessoas por lá. Eu tento mostrar o meu caso, falo da linguagem mais jovem, descolada e tudo mais, de um assunto sério, mas para que ela possa se identificar. Às vezes, não é carência, mas falta alguém falar no mesmo nível que ela, sabe? É um período que nós estamos muito conectados, mas ao mesmo tempo muito sozinhos, né? Exatamente. É muita conversa através do celular e pouca conversa... Muito diálogo, muito pouco diálogo entre o calor, família. né? O calor humano, né? Que faz a diferença. E assim, no meio de todas as notícias ruins, de notícias negativas, surgiu uma boa notícia, né? 2 publicitários paulistas criaram o Baleia Rosa. Se a gente puder mostrar aí, é um site criado por 2 publicitários paulistas, como eu disse, que propõe o contrário do Baleia Azul. É o Baleia Rosa. Por exemplo, a primeira tarefa é, com uma canetinha, escreva na pele de alguém o quanto você ama. Surgir no meio disso tudo, exemplos como esse, será que a gente pode dizer... talvez como ver isso como uma saída ou não?
Então, sei lá, vamos mudar o foco. É porque não é tão atrativo, né? Falar Não, eu acho bastante conveniente essa a importância da celeridade do mundo da internet, né? Então, já tenta se dar o contraponto. A gente está falando de bandidos por trás do Baleia Azul e, em contrapartida, sempre tem um grupo de pessoas bem intencionadas tentando fazer o efeito inverso. É assim que vai caminhando a humanidade no contexto geral. Então, você de casa que não conhece o Baleia Rosa, pode acessar o site, ele já apareceu aí no vídeo, é o baleiarosa.com.br, está aparecendo aí. Espera acabar a nossa live, entra no site para acompanhar e siga esses exemplos, porque são exemplos bem divertidos e até que podem ajudar no diálogo, no bate-papo da família, né? Bem legal. Pai e mãe propor, vamos fazer todo mundo? Não precisa fazer os 50, mas escolham lá uns 10, uns 5, que a família toda possa fazer junto. Talvez isso pode ser um gatilhinho, acho que cada um fizer a sua parte, fazer pouco, já vai ajudar bastante lá na ponta do iceberg, né? Porque em rede social, em grupo de WhatsApp, eu até comentei lá em casa, eu comecei a ver os grupos da família, era foto de não sei o que lá de suicídio, foto de mutilação, falei, gente, chega, vamos parar, né? No meu, parem de mandar. Porque eu acho que se a gente, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai fomentar. As pessoas têm que estar muito cuidado na maneira que repassam esse tipo de notícia, né? Sim. E como que os pais devem falar desse assunto da baleia azul para as crianças? Porque as crianças devem vir perguntar, algumas não sabem o que é. Como que você aborda isso? Primeiro, o pai tem que entender do que se trata, não dá para ficar alienado no mundo somente da Lava Jato, etc. Tem que saber o que está acontecendo no mundo adolescente. E depois tem que, entendendo do que se trata, orientar os riscos, né? Orientar os cuidados que tem que ter no propósito da série. Se propor para assistir junto, né? É uma série que é importante para o adulto entender, porque o bullying que eu sofria na escola é muito diferente do bullying que acontece hoje. Hoje ele está potencializado, né? Tá profissionalizado. Principalmente com as redes sociais. Exatamente. Foto. Então, a questão é muito dinâmica. Eu recebo muito adulto jovem, adolescente em consultório, que o engate foi um vídeo que espalhou para a escola inteira, aquelas listas que tem que aparecem ali na série. Então, o pai tem que se inteirar e participar junto. O importante, às vezes, não é nem achar culpado, né? Vamos pegar pelo exemplo do Patrick Pereira, que, mesmo sendo muito amigo dos meus pais e conversando abertamente com eles, passei por depressão, foi difícil, e quem dirá se os pais, ao invés de ajudarem quem bater, porque é falta de chinelada. O Patrick está dizendo aqui, ou seja, ele conversava, ele tinha uma boa relação e mesmo assim ele passou por isso. É o mesmo exemplo do Tiago aqui, de tantas outras pessoas que a gente conhece. Aí entra muito aquele aspecto que tem muitos adultos que precisariam de tratamentos e que quando você fala em psiquiatra, muita gente tem aversão. Não, eu não sou louco, eu não preciso ir para psiquiatra, não preciso tomar remédio. Gente, eu acho que, querendo ou não, a tecnologia dos medicamentos também estão aí para ajudar com que a gente lide com problemas e tem tudo a ver com o comentário do Jaime, Paty. O Jaime William Okuzi está dizendo aqui o seguinte: já pensei muito em suicídio porque eu me sentia deslocado do mundo e apresentava um caso de depressão devido à falta da estrutura familiar. Depois que fiz tratamento com psiquiatra, psicólogo, entendi muitas coisas e me senti parte do mundo. Hoje queria poder ajudar as pessoas que também pensam em suicídio e dizer que é possível ser feliz, que o sofrimento é momentâneo e que tudo passa. Nós temos que ser importantes para alguém. Com certeza. É uma lição essa? Sem dúvida. E aí entra um recado muito importante que a gente tem que ressaltar, que é o seguinte: os indivíduos com quadros depressivos, ideações e suicidas que estão em tratamento raramente cometem suicídio. O tratamento é eficaz, né? Então, a grande parte absoluta dos suicidas são indivíduos que de alguma forma não chegaram ao tratamento. Então, a dificuldade em diálogo entre pai e filho adolescente sempre vai haver. E por mais que o pai tenha boa vontade, às vezes não é culpa dele. Ele não consegue, o adolescente é mais resistente, tem um temperamento um pouco mais difícil. Procura ajuda profissional. Vai procurar um psicólogo, vai ver como é que ajuda. Vai primeiro só o pai, pegar algumas dicas. Depois convence o adolescente aí. Não vai fazer mal a ninguém. Assim, mas imagine eu ir num consultório psiquiatra. Eu desafio, vai lá fazer uma consulta, vê que não dói, não morde, não tira pedaço. E tem o preconceito também de procurar ajuda, né? Exatamente. Gente,
A nossa live está quase chegando ao fim, mas vamos tirar uma lição de todo esse debate que a gente está tendo aqui hoje. Acho que a gente podia tornar isso um exercício para a nossa vida mesmo, né? Perguntar para quem a gente gosta se está tudo bem, se precisa de ajuda. Às vezes, se você está com um problema, por que não se abrir? Eu acho que hoje, de todos os exemplos que a gente tirou aqui, se abrir, conversar, é muito melhor do que deixar que a situação chegue ao extremo, seja do suicídio, seja de uma palmada, seja de qualquer outra reação, que não o diálogo, que não preciso de ajuda, me salva. Então vamos aqui agradecendo, Thiago Banick. Obrigado. Pessoal que quer conhecer seu trabalho, que pode buscar ajuda. Sim. Como é que te acha nas redes sociais, no blog? Olha, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade e quer conversar comigo, se identificou, você pode, primeiro, quiser assistir o vídeo inteiro no youtube.com/Thiago Banick, só pesquisar TH, no YouTube, né? Thiago Banick com TH e B-A-N-I-K, mudo. E se a pessoa quiser me mandar um e-mail, onde eu recebo as pessoas perguntando, pedindo ajuda e tudo mais, o e-mail é esperandonoponto@gmail.com. esperandonoponto@gmail.com. Mande um e-mail se tiver com alguma dificuldade, que eu posso tentar, ouvir pelo menos o que você está passando, e sabe? sem preguiça de ler, gente. Os textos do Thiago não são longos, né, Thiago? Não, são bem curtinhos. Já é feito para os adolescentes que não gostam de falar. Esperando.com.br. Esperando.com.br. E eu até fiquei feliz agora que o Carlos falou isso, e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando estou dando conselho. Eu falo, primeiro converse com alguém que você confia, agradeço ela e tudo mais, tento já dar uma ajuda e falo, procure uma pessoa que você confia e depois procure uma ajuda médica. Procure um psicólogo, um terapeuta e, em casos maiores, um psiquiatra. Vá junto, se for preciso, Sim, né? Vá junto. Sim. Carlos, qual que é a sua mensagem? Como que te encontram? Bom, me encontrar, tem que procurar aí na internet. Se digitar meu nome, me encontra em algum lugar. É fácil, gente. Carlos Loyola com Y. Não vou passar detalhes de consultório e tal. Assim, que se alguém realmente tiver interesse, é fácil de encontrar. Eu queria passar um último recado que eu acho que é interessante. Claro. A Associação Paranaense de Psiquiatria vai fazer, por conta da volúpia do assunto de suicídio, vai fazer como se fosse um workshop. Eu não sei exatamente qual é o sábado de maio, mas em algum sábado de maio, um workshop sobre como detectar sinais possíveis de ideação suicida para jovens, nos jovens, e o público voltado são os educadores. Então, legal. Quem tiver interesse, clica lá no Google, Associação Paranaense de Psiquiatria, e eu não sei ainda se tem local definido e tal. Fica ligado no massanews.com que a gente com certeza vai te informar sobre passar o link lá. O público voltado são educadores, podem entrar em contato e o tópico é relacionado realmente à saúde do jovem, psiquiatras da infância e adolescência, e eu acho que vai ser bastante interessante de uma forma bem técnica para esclarecer os professores, os coordenadores de escola, etc. Paty, te encontram no massanews.com? Massanews.com, a notícia em movimento, a gente sempre está buscando aí as informações, agora ainda mais com esse assunto, e eu acho que estamos todos aprendendo, né? Jornalistas, educadores, eu acho que o assunto em pauta é muito importante, e vamos usar aí as redes sociais para ter discussões plausíveis, né? Não vamos se ofender, não vamos ficar em cima da nossa opinião. Eu acho que temos que discutir, todos os lados. Exatamente, para evoluir, né? E olha, se você aí acha que é caro procurar ajuda, se é difícil contar para alguém que você conhece, cara a cara, você também conta com uma ajuda de graça, tanto pela internet, quanto pelo telefone, quanto pessoalmente, que a gente vai mostrar aí, é o cvv.org.br, ou pelo telefone 141, ligação de graça. Você tem ajuda por chat, por telefone, por Skype, por e-mail ou direto lá na CVV aqui em Curitiba. Desde a década de 60, ajudando muita gente, que você pode, no momento de tô sozinho, procurar esse auxílio aí, que é de graça e é feito por voluntários. É um trabalho muito bacana que existe há bastante tempo e ajuda. Então aqui só registrando as últimas participações: Ana Valéria Molina, Zilda Hopke Galvão, Patrick Pereira, Wellington Ferrari, Bianca Volsky Rodrigues, Anderson Bologhese Matias, Vani Maurício, o Mozart, Cecília Comel, um beijo para você, Anderson, a Débora Washington, Neu, desculpa, eu não vou saber falar o seu sobrenome, a Juscelia Benício. Gente, obrigado. Você que precisa de ajuda, vá atrás de ajuda. E obrigado por vocês.
Até uma próxima. Até. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, gente.